In that sense, it looks as if this trajectory might have been planned and it's fine-tuned for a purpose. E se eu te dissesse que toda a rede astronômica ocidental ficou em silêncio exatamente no instante em que um visitante interestelar atingiu sua fase mais reveladora? Estou falando do 3I Atlas. A China acabou de divulgar seu relatório final, e este objeto está repleto de surpresas. Em 1º de julho de 2025, o sistema Atlas, no Chile, detectou um ponto tênue em movimento, mas sua trajetória simplesmente não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Logo confirmaram, a órbita era hiperbólica, ou seja, não estava presa à gravidade do Sol. Um visitante vindo de fora. E então, no final de setembro, por 36 horas, praticamente todos os grandes observatórios ocidentais entraram em pausa. Agora, o relatório final da China traz uma frase cuidadosamente enigmática. Nada no objeto mudou. E ainda assim, tudo mudou. Uma escolha de palavras que sugere algo profundo. Os dados permaneceram consistentes, mas as implicações se tornaram muito mais amplas. Os pesquisadores constataram que o apagão aconteceu exatamente quando o 3I Atlas cruzava uma região do céu perigosamente próxima ao brilho solar, sua fase de observação mais crítica. O Hubble entrou em pausa para realinhamento de giroscópio. O James Webb iniciou uma troca programada de instrumentos, um processo que exige mais de um dia de estabilização térmica. O Very Large Telescope, no Chile, estava em ciclo de manutenção. Os Gemini Norte e Sul mudaram o foco para estudos planetários previamente aprovados. E durante esse mesmo intervalo, algo extraordinário aconteceu. As leituras espectrais revelaram que a coma, o halo gasoso em torno do núcleo, não era dominada por água, mas sim por dióxido de carbono, CO2 brilhando suavemente no vácuo, com pouquíssima presença de H2O. Isso indicava que o corpo havia se formado em um ambiente completamente diferente, talvez nas regiões geladas de outro sistema estelar. Enquanto os maiores telescópios do mundo estavam fora do ar, os observatórios chineses de grande altitude, localizados no Tibete, Qinghai e Yunnan, mantiveram a vigilância. Por não seguirem o cronograma das instituições ocidentais, conseguiram realizar observações contínuas em óptico e infravermelho, graças ao céu seco e límpido das montanhas. Foi essa rede que garantiu o único fluxo ininterrupto de dados durante todo o apagão. Durante essas 36 horas de escuridão no Ocidente, o 3I Atlas aumentou seu brilho em cerca de 1/3 de magnitude, indicando uma explosão de atividade. A coma se alongou em direção ao Sol, sugerindo a ejeção de jatos de gás e poeira vindos do núcleo. A análise posterior mostrou que as partículas de poeira eram grandes e ricas em carbono, uma composição rara em cometas originados dentro do nosso próprio sistema solar. O mais preocupante veio depois. Quando o Hubble e o JWST voltaram a operar, o 3I Atlas já havia se deslocado mais de 1 milhão de quilômetros em sua trajetória. Sem os dados chineses, os cientistas teriam enfrentado uma incerteza de posição tão grande que talvez fosse necessário varrer o céu às cegas para reencontrar o objeto. O 3I Atlas desafiou o que muitos consideravam uma verdade absoluta, que os observatórios ocidentais definem o que é real na astronomia. E é aqui que mora o ponto mais inquietante. Durante décadas, os grandes observatórios do Ocidente, financiados por consórcios bilionários, foram os guardiões do conhecimento astronômico. Mas, pela primeira vez, os dados mais cruciais de um evento interestelar histórico vieram de outro lugar. Os instrumentos que realmente importaram não eram os maiores, nem os mais caros. Eram simplesmente os que permaneceram acordados. Aquela janela de 36 horas, aquele momento preciso em que o Ocidente adormeceu e o visitante interestelar se revelou, expôs uma fragilidade profunda. O conhecimento centralizado é vulnerável quando o universo só se mostra a quem está olhando no instante certo. Pense nisso. Antes de nos aprofundarmos em como a rede automatizada da China superou os gigantes ocidentais e o que esse apagão revela sobre o futuro da observação astronômica,
Se você quer acompanhar o que pode ser a maior mudança na história da descoberta cósmica, ative o sininho e inscreva-se. Porque o que aconteceu nessas 36 horas em que metade do planeta desviou o olhar está forçando a comunidade científica a reconsiderar se tamanho e prestígio ainda valem mais do que persistência e coordenação. E eu te pergunto, você acredita que a coincidência de manutenção simultânea em todos os grandes observatórios ocidentais, justo durante a fase crítica do cometa, foi acaso ou coordenação? Vamos começar do início, com a descoberta, e entender por que esse visitante interestelar era diferente desde o princípio. Em 1º de julho de 2025, o sistema Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, conhecido como ATLAS, detectou um pequeno ponto luminoso em movimento através da sua rede de telescópios no Chile. No começo, os analistas pensaram tratar-se apenas de mais um cometa, mas logo perceberam que sua órbita não se ajustava a nenhum modelo conhecido. Poucos dias depois, os cálculos confirmaram. O objeto não estava preso à gravidade solar. Sua trajetória era aberta, hiperbólica, vinda de fora do sistema solar de passagem única. O nome oficial, 3E Atlas. O terceiro visitante interestelar já observado, após o misterioso Oumuamua, 2017, e Borisov, 2019. Esses corpos raríssimos sempre chegaram sem aviso, cruzando o sistema solar a velocidades absurdas. Mensageiros congelados, trazendo consigo impressões químicas de outros sóis. Mas, diferente dos anteriores, o 3E Atlas surgiu exatamente quando os sistemas humanos começaram a falhar. Seu timing escancarou a fragilidade da nossa suposta visão global do cosmos. A princípio, tudo parecia normal. Telescópios de ambos os hemisférios se voltaram para o recém-chegado. O Hubble capturou imagens ópticas. O James Webb, operando além da atmosfera, analisou o espectro infravermelho. Observatórios terrestres, do Havaí às Ilhas Canárias, acompanharam o brilho variável. As estimativas iniciais apontavam uma velocidade heliocêntrica de mais de 209 mil km/h, em trajetória íngreme pelo interior do sistema solar, rumando para o brilho solar antes de se lançar novamente ao espaço interestelar. Com o passar das semanas, algo estranho surgiu nos dados. A maioria dos cometas aumenta de brilho à medida que a água congelada sublima, passando direto do sólido ao gás, conforme se aproxima do Sol. Mas este não seguiu o mesmo comportamento. O espectro mostrava uma coma dominada por CO2, com pouquíssima água, um cometa quase seco, algo que não se encaixava em nenhum modelo solar. Isso sugeria que o 3E Atlas se formara em uma região muito mais fria, talvez nos confins congelados de outro sistema estelar. Em nosso sistema, os cometas típicos possuem proporção água, CO2 maior que 10:1, mas este apresentava a proporção invertida, dominado por dióxido de carbono, uma assinatura química radicalmente diferente de qualquer coisa que já havíamos registrado. As implicações eram enormes. Se esse corpo veio de um sistema diferente, que tipo de disco protoplanetário poderia produzir tamanha concentração de CO2? Os modelos mais plausíveis apontavam para um sistema com uma estrela mais fria que o Sol, talvez uma anã vermelha. Nesses ambientes, a chamada linha de gelo, onde os voláteis congelam, ocorre bem mais próxima da estrela. Assim, o CO2 domina as regiões externas, enquanto a água se torna escassa. O 3E Atlas poderia ser, portanto, um fóssil interestelar, um fragmento preservado de um sistema estelar há bilhões de anos-luz. À medida que as hipóteses cresciam, a corrida pela observação se intensificava. Cada grande instalação astronômica queria uma janela de tempo para estudá-lo. O planejamento científico mundial se reorganizou em torno desse visitante. E então, veio a sequência de eventos que mudaria tudo. Quando o cometa se aproximava do periélio, o ponto de maior proximidade com o Sol, a Terra piscou. No fim de setembro, por 36 horas, quase todos os grandes observatórios ocidentais ficaram fora do ar. O Hubble parou para realinhamento de giroscópio. O James Webb iniciou a troca de instrumentos.
um processo que exige mais de 24 horas de equilíbrio térmico. No Chile, o Very Large Telescope entrou em ciclo de manutenção. Os Gemini redirecionaram sua agenda para observações planetárias. Isoladamente, cada decisão parecia razoável, mas juntas criaram um ponto cego global. O momento não poderia ser pior. Durante aquele exato intervalo, o 3I Atlas atravessava uma região próxima ao brilho ofuscante do Sol, tornando a observação quase impossível sem equipamentos especializados. A cada hora sem registro, perdia-se informação vital: taxa de desgaseificação, evolução da coma, composição química. Para o público, passou despercebido, mas entre astrônomos, o impacto foi devastador. Um buraco na curva de luz de um objeto que jamais voltaria. A perda não era apenas de dados. Cometas são corpos dinâmicos, mutáveis minuto a minuto. Um intervalo de 36 horas pode significar erupções perdidas, mudanças estruturais, até fragmentação. Cada evento desses carrega pistas sobre a composição interna e a história de formação. Num visitante interestelar, essas pistas são irrecuperáveis. E, como o destino quis, esse período coincidiu com o pico de atividade solar sobre o cometa, o momento exato em que o calor do Sol revela seus componentes mais profundos. Perder esse trecho foi como abrir um livro antigo e encontrar a página mais importante arrancada. Mas o céu, como sempre, não estava em silêncio em todos os lugares. Do outro lado do planeta, a China continuava olhando. Seus observatórios de grande altitude, no Tibete, Qinghai e Yunnan, seguiram observando. Sem o mesmo cronograma dos ocidentais, puderam manter o foco ininterrupto. O ar frio e seco, quase translúcido, permitiu cobertura óptica e infravermelha contínua. Enquanto os maiores telescópios do mundo se reajustavam, uma rede menor, mas incansável, no teto da Ásia, registrava o que ninguém mais via. Esses observatórios chineses não operavam de forma isolada. Eles faziam parte de uma rede coordenada que vinha sendo construída discretamente há mais de uma década. O Sistema Nacional de Observatórios da China havia investido pesado em automação, operação remota e estratégias de observação distribuída. Diferente das instalações ocidentais, que muitas vezes funcionam de maneira independente e com sistemas próprios de agendamento, a rede chinesa trabalhava como um organismo unificado. Um software central de coordenação distribuía os alvos dinamicamente, com base nas condições climáticas, na estabilidade atmosférica e na prioridade científica. Se nuvens cobriam um local, as observações eram transferidas automaticamente para outro. Essa abordagem distribuída já havia sido testada em levantamentos de asteroides, monitoramento de estrelas variáveis e rastreamento de detritos espaciais. Mas o 3I Atlas se tornaria sua prova mais significativa. O sistema que muitos astrônomos ocidentais haviam subestimado mostrou-se capaz de registrar dados que até os instrumentos mais caros do mundo perderam. Cada observatório seguia um protocolo rigoroso. A luz captada pelos espelhos principais era focada em sensores CCD resfriados, com exposições variando de 30 a 120 segundos. Devido à velocidade extrema do cometa, exposições mais longas causariam borrões de movimento. Cada quadro era marcado com precisão de milissegundos, usando relógios GPS e armazenado no formato FITS, que preservava não só a imagem, mas também seus metadados, coordenadas, filtros, temperatura e dados ambientais. Esses arquivos eram transmitidos por cabos de fibra óptica até os servidores centrais em Nanjing e Pequim, onde sistemas redundantes garantiam energia estável, mesmo sob temperaturas abaixo de zero. Os engenheiros chamavam essas instalações de servidores sob o gelo. A infraestrutura tecnológica que sustentava tudo isso era um feito de engenharia. Observatórios em grandes altitudes enfrentam desafios únicos, temperaturas abaixo de 30 degrees Celsius, níveis de oxigênio 40% menores do que ao nível do mar e condições que desligariam sistemas convencionais.
Os engenheiros chineses desenvolveram métodos de resfriamento que aproveitavam o frio ambiente sem permitir a formação de gelo nas superfícies ópticas. As fontes de energia incluíam geradores a diesel, baterias e painéis solares experimentais otimizados para grandes altitudes. A comunicação usava links via satélite e fibra terrestre, alternando automaticamente conforme a disponibilidade de largura de banda e o clima. Durante nevascas que bloqueavam antenas, o sistema migrava para os cabos subterrâneos que conectavam os observatórios às cidades de planície. Esse investimento, distribuído ao longo de 15 anos e dezenas de locais, provou seu valor em uma única janela de 36 horas. Enquanto os observatórios ocidentais lutavam com cronogramas e estruturas administrativas complexas, a rede unificada da China simplesmente continuou funcionando. Quando o Hubble e o James Webb voltaram a operar, o 3I Atlas já havia se deslocado mais de 1 milhão de quilômetros. Sem os dados chineses, a incerteza de posição seria tão grande que seria preciso varrer enormes áreas do céu para reencontrá-lo. Mas, graças à cobertura contínua da China, o restante do mundo conseguiu se realinhar. As medições de brilho e posição preencheram a lacuna com precisão impressionante, costurando a linha do tempo global de observações. Os resultados foram notáveis. Durante o apagão, o 3I Atlas aumentou seu brilho em cerca de 1/3 de magnitude, indicando um pico de atividade. Sua coma se alongou em direção ao Sol, sugerindo a presença de um jato de gás e poeira, sendo expelido do núcleo. As análises posteriores mostraram que as partículas de poeira eram grandes e ricas em carbono, uma combinação rara entre os cometas do nosso sistema solar. A distribuição de tamanho das partículas atingia picos em torno de 10 micrômetros, muito maiores do que o pó típico de cometas solares, que costuma ter submicrômetros. Isso indicava condições de formação diferentes ou algum tipo de processamento químico durante a longa viagem interestelar. A natureza rica em carbono também intrigou os cientistas. A espectroscopia revelou sinais de moléculas orgânicas complexas, possivelmente hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Compostos desse tipo se formam em ambientes ricos em carbono e podem sobreviver por bilhões de anos no frio interestelar. Alguns pesquisadores sugeriram que o 3I Atlas poderia ter se originado em um sistema com abundância de carbono maior do que a do nosso Sol. Outros levantaram a hipótese de que a radiação interestelar teria alterado quimicamente a superfície ao longo da viagem, criando substâncias que não existiam quando ele se formou. O padrão de brilho captado pelos observatórios chineses também revelou informações sobre a rotação do núcleo. O aumento de luminosidade não foi uniforme, mas apresentou variações periódicas, sugerindo que o cometa girava com um período de cerca de 8 horas. À medida que diferentes regiões recebiam luz solar, a atividade mudava, causando flutuações perceptíveis no brilho. Combinando esses dados com as medições de poeira, os cientistas estimaram que o núcleo tinha entre 2 e 4 quilômetros de diâmetro, pequeno o bastante para reagir rapidamente ao calor solar, mas grande o suficiente para sobreviver à viagem interestelar. À medida que o conjunto de dados se espalhava pelo mundo, tornou-se evidente que algo profundo havia acontecido, não apenas em termos científicos, mas também geopolíticos. Durante décadas, as observações cruciais do cosmos eram dominadas por instituições ocidentais. Agora, pela primeira vez, as medições mais importantes de um evento cósmico histórico vinham de outro lugar. Os instrumentos que importaram não eram os maiores, mas os que permaneceram ativos. Ainda assim, havia o desafio da confiança. Integrar os dados chineses aos conjuntos ocidentais exigia calibração cuidadosa. Diferenças de software, alinhamento de comprimentos de onda e escalas fotométricas precisavam ser reconciliadas. Os cientistas chineses documentaram cada etapa. Calibração de brilho usando estrelas padrão, Landolt, cruzamento de magnitudes com o Sloan Digital Sky Survey e correções espectrais com lâmpadas de tório e neônio. Equipes independentes em Hong Kong e Taiwan confirmaram as medições com margens de erro mínimas. Depois da combinação,
o conjunto global atingiu precisão sem precedentes, exatidão astrométrica de 1/5 de segundo de arco e excentricidade fixada em 1,19. O processo de calibração virou um exemplo de cooperação científica internacional. Astrônomos ocidentais que inicialmente duvidaram da qualidade dos dados chineses acabaram impressionados pela documentação meticulosa. Cada observação incluía quadros de calibração, campos planos, quadros escuros e correções de viés. As equipes chinesas seguiram os padrões internacionais à risca, usando as mesmas estrelas de referência e soluções astrométricas baseadas no catálogo Gaia. E, de forma transparente, compartilharam os dados brutos, convidando o mundo a verificar. Vários grupos ocidentais refizeram as calibrações a partir dos dados fornecidos. Todos chegaram aos mesmos resultados dentro das incertezas estatísticas. O buraco nas observações foi preenchido não com dados duvidosos, mas com medições tão rigorosas quanto as dos maiores observatórios do planeta. O veredito tornou-se incontestável. O 3I Atlas era, de fato, um corpo interestelar. Mas, mais do que um triunfo técnico, o episódio revelou uma verdade incômoda sobre a astronomia moderna. Apesar do discurso de cooperação global, o sistema continua desigual. Dos 30 maiores telescópios do mundo, com espelhos acima de 6 metros, 2/3 estão sob controle de consórcios ocidentais. Os telescópios chineses, menores, entre 2 e 4 metros, apostam na automação e na distribuição. E, em situações onde tempo e coordenação valem mais que sensibilidade, vários instrumentos médios trabalhando juntos superam um gigante isolado. Os grandes telescópios são feitos para a profundidade, para enxergar galáxias distantes, mas os pequenos dominam a continuidade, vigiar o mesmo ponto do céu por horas. Para alvos transitórios e velozes como o 3I Atlas, essa constância pode ser mais valiosa do que o tamanho do espelho. Durante o apagão, o software chinês redistribuiu telescópios em tempo real, conforme o clima e o ângulo do alvo mudavam, empilhando centenas de exposições curtas e combinando estatisticamente os dados. A rede atingiu uma relação sinal-ruído comparável à dos grandes instrumentos ocidentais. Persistência, não tamanho, foi o fator decisivo. A façanha foi mais que uma vitória operacional. Representou uma filosofia diferente de ciência. A astronomia ocidental se estruturou em torno de grandes monumentos individuais, telescópios gigantes, geridos de forma independente. A China investiu em redes. Em vez de um observatório colossal, construiu 20 médios. Em vez de centralizar tudo em um único local, espalhou-os por regiões e altitudes distintas. E, em vez de agendas fixas planejadas com meses de antecedência, desenvolveu algoritmos capazes de reagir em tempo real. Esse modelo distribuído traz vantagens além da redundância. Múltiplos telescópios observando o mesmo alvo simultaneamente garantem verificação cruzada. Condições atmosféricas ruins em um ponto não impedem a coleta em outro. Falhas técnicas não paralisam a operação. A campanha do 3I Atlas provou isso com clareza. Enquanto o Ocidente confiava em poucos centros gigantes que pararam juntos, a rede chinesa seguiu ativa. Quando um observatório enfrentava problemas, outros assumiam. Em astronomia, abertura mede o poder de captar luz, mas, simbolicamente, também define quem tem acesso ao universo. Por décadas, as maiores aberturas significaram prestígio e controle. O 3I Atlas inverteu essa lógica. O registro mais completo de um evento cósmico não veio dos maiores espelhos, mas dos que simplesmente permaneceram observando. Quando a análise final foi publicada, a linguagem era cautelosa, porém clara. Os dados confirmaram. O 3I Atlas era composto principalmente de gelo de dióxido de carbono, originário de fora do sistema solar, cruzando o Sol uma única vez antes de desaparecer no espaço. Mas sob essa conclusão técnica, havia algo mais profundo: o reconhecimento de uma virada histórica. Por décadas, o Ocidente foi o guardião incontestado da verdade cósmica.
Agora, a corrente de observação era global e os elos haviam mudado. Um único apagão bastou para mostrar como o conhecimento centralizado é frágil. O universo, afinal, não se importa com fronteiras ou orçamentos. Ele se revela apenas a quem está atento no momento certo. As implicações vão muito além de um cometa. A astronomia entra numa era de fenômenos transitórios, fontes de ondas gravitacionais que piscam por segundos, explosões rápidas de rádio vindas do outro lado do cosmos, asteroides que precisam de rastreamento imediato. Todos exigem resposta rápida e observação contínua. O modelo tradicional, reservas de tempo com meses de antecedência e publicações anos depois, já não acompanha o ritmo. A rede automatizada chinesa mostrou outro caminho: agendamento dinâmico, cobertura distribuída e compartilhamento rápido de dados. Essas práticas deixaram de ser luxos e tornaram-se essenciais. Instituições ocidentais começaram a rever seus planos, propondo coordenação de manutenções e sistemas mais automatizados. Algumas até consideraram parcerias com observatórios chineses para garantir cobertura contínua. O apagão do 3I Atlas soou como um alerta. Restava saber se o Ocidente se adaptaria ou permaneceria preso a paradigmas superados. Nos meses seguintes, o 3I Atlas desapareceu na escuridão, sua trilha enfraquecendo à medida que se afastava do Sol. Mas sua história continuou ecoando. Um objeto vindo de outro sistema, capturado por um punhado de observatórios em cumes gelados, provou o que muitos já suspeitavam. O cosmos é vasto, dinâmico e entrelaçado em formas que mal começamos a entender. O relatório final da China encerrava com uma frase que soava mais como reflexão que ciência. Nada sobre o objeto mudou. E ainda assim, tudo mudou. Era sobre o cometa, mas também sobre nós. A descoberta não revelou alienígenas nem ameaças, mas algo mais sutil e profundo. Que as fronteiras da exploração estão se movendo, que a verdade científica depende da vigilância compartilhada e que o universo continua falando em sinais que só escutamos quando alguém, em algum lugar, se recusa a piscar. Por 36 horas, metade do planeta desviou o olhar, a outra metade não. E nesse breve intervalo, o novo mensageiro das estrelas sussurrou sua história ao registro humano. Invisível para alguns, mas não para todos. Um fragmento de outro sol passando pelo nosso, carregando a silenciosa confirmação de que não estamos sozinhos, não apenas no universo, mas na capacidade de observá-lo. A lição do 3I Atlas não foi apenas sobre um cometa ou um apagão, foi sobre preparo, humildade e reconhecimento de que o universo não respeita nossos cronogramas nem nossas hierarquias. O próximo visitante interestelar pode surgir amanhã ou em uma década. Quando vier, estarão os observatórios mais avançados prontos? Ou dependeremos, mais uma vez, daqueles que simplesmente permanecerem acordados? Se isso muda a forma como enxergamos quem controla nossa janela para o cosmos, vale lembrar: a verdade não pertence aos maiores espelhos, mas àqueles que continuam olhando quando todos os outros param.